Bem, pessoal, vamos então começar falando sobre os direitos dos condôminos. Antes, primeiro, necessária uma observação. Se vocês forem ao artigo 1314 e seguintes do Código Civil, verão que o artigo 1314 abre o capítulo 6, que trata do condomínio geral. Logo abaixo vocês verão seção 1 do condomínio voluntário, subseção 1 dos direitos e deveres dos condôminos, subseção 2 da administração do condomínio, seção 2 necessário. E depois o legislador já vai tratar do condomínio edilício. Qual é o problema aí? Muito simples. O legislador ele não fala do condomínio eventual. Se vocês forem procurar na lei alguma referência à expressão condomínio eventual, vocês não encontrarão essa referência. Porque, de alguma maneira, o condomínio eventual também trata-se de um condomínio voluntário. Voluntário no sentido amplo, no sentido lato da palavra, né? Porque é um condomínio que resulta da vontade de alguém. Não dos próprios condôminos, como nós vimos, mas de uma terceira pessoa. Então, nesse aspecto, também é um condomínio voluntário. O que eu quero dizer com isso? As regras aplicáveis aos condomínios voluntários, evidentemente, se estendem também ao condomínio eventual. Tá? Para o legislador, não existe essa distinção doutrinária entre condomínio voluntário stricto sensu, aquele que resulta da própria vontade dos condôminos, e condomínio eventual, que também não deixa de ser voluntário, mas que resulta da vontade de uma pessoa estranha aos condôminos, testador ou doador. Ok? Espero que tenham entendido. Bom, feita essa observação importante e necessária, vamos tratar então propriamente dos direitos assegurados aos condôminos. Os direitos dos condôminos estão expostos aí no artigo 1314 do Código Civil. Eu vou ler o artigo na integralidade, caput, parágrafo único, e depois nós vamos comentar em cima. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Eu posso dividir os direitos dos condôminos em 4. Primeiro, usar da coisa conforme sua destinação e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. Segundo, reivindicar a coisa de terceiro. Terceiro, defender sua posse. E quarto, aliar a respectiva parte indivisa ou gravá-la. Então nós vamos destrinchar esses direitos atribuídos aos condôminos pelo Código Civil, pelo artigo 1314, analisando, destrinchando cada um deles separadamente, pela ordem que eu mencionei há pouco. Então, primeiro, direito assegurado aos condôminos.
usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. Todo condomínio nasce pró indiviso. Lembrem-se disso. Até que exista um acordo de divisão atribuindo partes específicas e determinadas da coisa a cada um dos condôminos, o que só será possível se o bem em si for divisível, o condomínio mantém-se pró-indiviso. A lei assegura a todos os condôminos o direito de usar da coisa conforme a sua destinação e exercer sobre ela todos os direitos compatíveis com a indivisão. Ou seja, nenhum condômino pode privar os demais de desfrutar da coisa, desde que esse desfrute, desde que esse uso obedeça à destinação do bem. Então, por exemplo, eu e meus irmãos herdamos uma casa. Uma casa situada em bairro residencial e de natureza eminentemente, estritamente residencial. Um dos meus irmãos, sem pedir autorização dos demais condôminos, resolve alugar 2 dos 4 quartos que a casa possui para amigos. A casa se situa numa cidade litorânea, com grande apelo turístico, e ele resolve alugar 2 quartos da casa para conhecidos interessados em desfrutar de um final de semana na praia. Evidentemente que essa utilização pelo condômino vai contra a destinação da coisa. Não se trata de uma pousada, mas sim de um imóvel residencial. Esse uso é abusivo, é proibido. Os irmãos, deparando-se com 2 estranhos no imóvel, poderão tomar medida judicial, poderão ajuizar ações visando a retirada dessas pessoas estranhas do imóvel. Se essas pessoas ainda não tiverem entrado no imóvel, mas esses irmãos tomarem conhecimento de que houve já a locação temporária desses quartos, pode ingressar com uma medida judicial contra o irmão que abusou do direito de usar a coisa, a fim de que ele seja impedido de consumar essas locações. Então vejam, até sobre esse direito de usar a coisa conforme sua destinação e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, o parágrafo único complementa. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos sem o consenso dos outros. Então, se a coisa é comum, se há indivisão, nenhum condômino pode privar os demais de ter acesso à coisa a qualquer momento. Portanto, se for dar guarida a alguém, seja por amizade, seja com intuito econômico, deverá obter a chancela dos demais condôminos, sob pena de não poder
tomar aquela atitude. Vejam, nada impede que, com o consenso dos demais, a pessoa receba um amigo na casa de propriedade comum. Nada impede que os condôminos cheguem à conclusão que o melhor, até para amenizar as despesas geradas pelo imóvel, é alugá-lo aos finais de semana para pessoas interessadas em desfrutar um feriado na praia. Desde que essas decisões sejam fruto do consenso entre os condôminos. Ceder a casa a um amigo, alugar o espaço a um conhecido, sem consentimento dos demais, num condomínio pró-indiviso, constitui abuso do direito que lhe é assegurado na parte inicial do artigo 1314 a cada condômino. O condômino pode usar da coisa conforme sua destinação e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. A cessão sem autorização dos demais num condomínio pró-indiviso constitui exercício de um direito incompatível com a divisão. Agora vejam, se o condomínio for pró-diviso, se houver um acordo, se a coisa for divisível e houver um acordo de divisão entre os condôminos, cada um pode fazer com a sua parte, a parte que lhe foi atribuída no acordo, o que bem entender, sem a chancela dos demais. Agora, sendo a coisa indivisa, evidentemente que deve ser respeitada a vontade dos demais condôminos. Mas vamos imaginar, são 3 os condôminos e 2 deles acreditam que o melhor a se fazer com o imóvel herdado é explorá-lo economicamente, alugando-o para eventuais interessados aos finais de semana, em períodos de férias, a fim de que com isso seja possível, além do custeio da coisa comum, a aferição de algum lucro, né? E um outro irmão entenda que não é caso de se alugar ou de se ceder a posse, ainda que temporariamente, da coisa. Isso atentaria com a vontade do pai, tentaria contra a vontade do pai falecido, e ele discorda. É necessário que exista unanimidade entre os condôminos para que essas decisões sejam tomadas? Não, nós veremos quando estudarmos os dispositivos que falam da administração da coisa comum, que as decisões são tomadas por maioria dentro do condomínio. Maioria que considera para o seu cálculo, para o seu cômputo, as frações ideais pertencentes a cada um. Tá? Então, num imóvel titularizado por 3 condôminos com a mesma fração ideal sobre a coisa, basta que 2 manifestem a vontade no sentido de dar uma determinada destinação à coisa, que o outro, vencido, vai ter que aceitar. Né? Se não aceitar, a alternativa é se retirar do condomínio, é extinguir o condomínio. É, de repente, negociar a sua parte com os irmãos que já são condôminos, ou alienar essa sua parte a uma terceira pessoa. Aí existe alguma restrição, mas a gente vai tratar disso nos próximos vídeos. Espero que tenha ficado claro até aqui.